Fala, Luano, tudo bem? Vamos iniciar aí a nossa aula, primeira videoaula, e vamos iniciar com a Primeira Guerra Mundial, unidade 2, tema 1. Vocês já assistiram aí um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse documentário, a primeira parte que vocês assistiram, já dá aí para vocês várias informações, bastante dos bastidores, de como que se iniciou essa guerra. E o que nós queremos falar nesse vídeo é justamente isso. Como que essa guerra aconteceu, por que ela aconteceu. Vamos dividir essa guerra em 3 momentos. Primeiro é o cenário que antecede a guerra, o que estava acontecendo, quais foram os fatores que contribuíram para a guerra acontecer. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, o segundo momento, nós vamos falar sobre a guerra em si, como foi, como que eles lutaram, como é que se houve esse processo da guerra em si. E o terceiro momento é o fim dela, que acaba sendo um cenário que vai se preparar para a Segunda Guerra Mundial. Então são 3 momentos importantes. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse primeiro momento, que são os bastidores e o cenário que se tem em volta da Europa, que vai acabar promovendo essa guerra. Então vamos lá. Alguns pontos importantes. Nós temos aqui tensões por trás do otimismo. Nós temos um otimismo muito grande na Europa por causa da sua situação econômica. Quando nós olhamos aqui, esse momento aqui chamado de Bela Época, que está aqui em francês, esse momento é o seguinte: há um crescimento econômico muito grande, os países europeus estão vivendo uma prosperidade, as cidades europeias elas estão cheias, estão vivendo um momento cultural muito grande, estão realmente crescendo na parte de indústria, de tecnologia, ou seja, um período muito positivo para o cenário europeu. Um cenário que, de momento algum, se poderia imaginar estava prestes para acontecer uma guerra. Outra situação importante é a paz armada. Por que paz armada? Porque você tem um cenário de paz, mas as potências europeias, esses países aqui, eles estão equipando o seu exército. Então há aí há treinamentos do exército, eles estão comprando materiais bélicos para os seus exércitos, equipando sua marinha, aeronáutica, enfim, gerando um poderio militar. Então você tem aí um período de prosperidade, de paz, mas que os países estão se armando mesmo assim. Aí começam indícios de que há alguma coisa por detrás disso tudo. A grande massa, a grande população não está ciente disso, mas você percebe que a movimentação ela já começa a demonstrar que tem alguma coisa por vir, alguma coisa para acontecer. Outra situação importante é o nacionalismo. Nós já falamos sobre isso no ano passado. O nacionalismo ele é muito importante a gente entender, porque, como nós já vimos, o nacionalismo ele gera naquela sociedade a ideia de poder, a ideia de soberania, a ideia de uma nação sobrepor a outra, a ideia de que a Alemanha ou a Inglaterra ela se veja superior às outras nações. E esse nacionalismo vai gerar um crescimento, principalmente na questão econômica. Essas nações, elas estão se vendo superior a outra pelo lado econômico, principalmente. É um período em que você tem essas potências europeias assumindo espaços em outros continentes. Ou seja, na África, a África praticamente tomada pelas potências europeias, dominando o continente africano, extraindo matéria-prima da África, na parte da América também, na parte da América do Norte também, ou seja, Alemanha, Inglaterra, França, Rússia, todas estão pegando partes desses continentes, usufruindo da mão de obra barata que aquela população dá e ao mesmo tempo extraindo matéria-prima para levar para a Europa para produzir os seus produtos e assim comercializar e enriquecer. Então esse é um período que nós estamos aqui vivendo de muita visão de olhar o seu próprio país como uma potência e querendo cada dia mais todos lutarem para se tornarem mais poderosos
do que os outros. Então, essa vaidade econômica, ela também vai contribuir para o início da guerra. Então, todos esses fatores, quando a população está vivendo nesse período, não há indícios de que haveria uma guerra, mas nos bastidores havia uma tensão. Porque, embora a população estivesse usufruindo de todo o crescimento econômico, os líderes dessas nações, eles estão com interesses por detrás para tentar assumir espaços dentro do continente e até mesmo fora. Então é aí que a gente precisa entender o que vai gerar a guerra. São os bastidores desse cenário, que é um cenário de paz, de prosperidade, mas que as intenções dos líderes são intenções de ampliar seus poderios, ampliar seu território, e isso que vai gerar o conflito. Então vamos lá. Quando a gente olha aqui, há mais um indício de que a guerra está por vir, que são esses acordos políticos e econômicos. Você tem a Tríplice Aliança, onde o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália se unem de forma econômica e política. Você tem a Tríplice Entente, onde a Inglaterra, a França e a Rússia vão se aliançar, já pensando nessa questão de aliança econômica, política e preocupada principalmente com a Alemanha, que está crescendo muito, tanto na questão militar quanto na questão econômica, com a sua indústria e outros aspectos mais. Então a Alemanha se torna um perigo. A Alemanha, ela também está preocupada com a Rússia e com a França. Por quê? A Alemanha está situada justamente no meio entre a Rússia e a França. Então ela sabia que qualquer vacilo, qualquer situação poderia acontecer ali uma união entre as duas e guerrear contra ela. Até porque a Alemanha toma um pequeno pedaço das terras da França, que é a de Lorena, se eu não me engano. E a França, então, ela está querendo de volta esse pedaço que a Alemanha tomou. Então, o cenário tenso está aí, nessa disputa por territórios entre esses grupos. Além desse conflito entre a França e a Alemanha, tá? Que já existe ali nos bastidores uma certa rinchazinha, você tem também o Império Austro-Húngaro, em que esse império toma conta dos vários espaços ali, e ao mesmo tempo toma um espaço da Romênia. E aí a Sérvia, que é ao lado da Romênia, ela não quer se submeter ao Império Austro-Húngaro. Então a Sérvia vai se rebelar, ela vai querer resistir. E aí um dos pontos que nessa resistência se tem, que vai acabar sendo um estupim para a guerra iniciar, é justamente, vocês até viram no documentário, é justamente o assassinato do herdeiro do imperador austro-húngaro. A morte desse casal, do herdeiro e da sua esposa, fazem com que a tensão nessa parte da Europa, onde tem ali a Montenegro, Sérvia, esses grupos estão se unindo para não se submeter ao Império Austro-Húngaro. E aí esses grupos, eles vão iniciar essas tensões. E é nesse momento que vai se começar a organizar essas partes aqui, para poder justamente cada um se aliançando com o que tem que se aliançar para se proteger. Aqui inicia-se esse processo e essa questão da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse primeiro vídeo, você precisa entender esses bastidores, o que está acontecendo nesse momento aqui. Embora haja paz, nesse momento aqui, há uma rivalidade e tensões entre as potências europeias. E aí é importante eu entender isso. A população está ciente disso? Não. Apenas líderes que estão com intenções de domínio e de crescimento industrial cada dia mais estão visando conquista de territórios. E essas conquistas vão promover as guerras. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver como foi a guerra em si e o final dessa guerra, pois o final prepara o ambiente para a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.